Oi, oi, seja bem-vinda ao Quem Pode com Elas. Nós temos um episódio que vai falar com uma mãe maravilhosa, mas antes de tudo, uma mulher poderosíssima que transforma sua mente ansiosa em uma mente poderosa. E eu estou aqui com a Adriana Souza. Obrigada por você estar aqui, Adriana. Imagina, é uma honra, Elaine. Obrigada pelo convite, viu? Adoro poder estar aqui falando com outras mães, com outras mulheres. Ah, que bom demais. E eu tô muito feliz, assim, porque a gente se conheceu, falou rapidamente, mas eu te acompanho, né? Sim. Vejo tudo que você traz de conhecimento, tantas coisas importantes para a gente falar para as mulheres, para as mães, Uhum, e além uhum. de tudo, você é psicóloga. Eu Sim. já estou apresentando ela, mas vocês sabem o que que eu faço primeiro, né? Quem é Adriana Souza? Olá, prazer, gente. Eu sou a Adriana Souza, sou psicóloga, né? Já tenho aí 13 anos de estrada como psicóloga clínica. Amo essa profissão, sou muito grata, né, por ter alcançado esse lugar, né? Eu acho que a gente faz isso o dia inteiro, né? A gente trabalha o dia inteiro. Às vezes Exato. eu fico pensando, caramba, quantas coisas eu estou abrindo mão para estar aqui. Então, que honra poder fazer algo que eu me sinto orgulhosa, né? Hoje a gente, graças a Deus, está numa cultura que as pessoas estão entendendo cada vez mais a importância de uma mente saudável, né? Quando a gente está saudável, Exato. a gente transborda coisas boas para todo mundo que está em volta. Então, eu sou psicóloga clínica, né? Hoje tenho uma agenda bem cheia. Sou mãe, né, tenho um filho lindo, querido, importante, amado, que é o Joaquim, que tá com quase 3 anos, faz agora em novembro. Caramba, vamos passar rápido. Passou rápido, gente, meu Deus do céu. O menino tá grande, não é mais um bebê. É. E tô com a Maria Júlia, que tem 6 meses, começou a introdução alimentar, Ai, linda. gostosa. E sou esposa também, tá aqui meu maridão me acompanhando, meu companheiro de vida. Sou filha, sou nora, sou irmã, sou muitas coisas. Sou muito grata por ser todas elas. Ai, que demais. E é tão legal falar isso, né, Sim, porque tentam colocar a gente numa caixinha, sim, que a gente tem que ser isso ou aquilo, né. verdade. Porque a gente estava comentando um pouco antes de começar, por que não ser uma professora blogueira? Sim, Uma maravilhoso, psicóloga influencer, né? maravilhoso. Por que não pode? Por que nós não podemos ser todas essas Sim, pessoas, sim. né? É engraçado, eu estava falando com uma cliente hoje, antes de vir. Minha cliente, antes de vir, a gente estava conversando sobre essa questão da intenção, né, de ser taxado como ridículo. Gente, vamos ser ridículo, né? Porque essa história, né, de que você está sendo ridículo em algum ato, na verdade é nada mais do que uma opressão, né? Uhum. A liberdade, né, muitos vão chamar de ridículo, né? Quando você tem algo para falar e quando você tem algo para transbordar, é natural que as pessoas estranhem, porque estão acostumados a viver aquele roteiro, né, que lhe foi Exato. passado. E se a gente não coloca o dedo, né, e decide pela nossa vida, a gente dentro da psicologia entende que aos 10 anos a gente já tem um roteiro de vida pronto, a partir das nossas experiências infantis. A gente vai repetir coisa que nos machucou, a gente vai repetir coisas que a gente não admirava, que a gente não gostava. Então a gente tem que ser donas de nós, né? Temos que ter esse olhar crítico, né? Senão a gente fica dominado por esse tom do ridículo, né? Então eu falo, a gente precisa aceitar o que cada um pensa de nós. Então, Elaine, se alguém pensa que você é ridícula por ser uma professora blogueira, aceite. Você não tá na vida Aceito. para ser amada e aprovada por todos. Você tá na vida para as pessoas que conseguem ver o seu poder, a sua inteligência, o que você tem para doar, Aí né? A gente pronto. precisa. A aceitação é uma parte importante da saúde mental. E é aceitar, né, quem nós somos Sim, faz toda a diferença, toda a né. Então isso diferença. ajuda justamente a: "Ok, pensem o que quiserem, Pensem o que eu sou quiser. livre", né. Eu Eu sou brinco que livre. esse podcast já é um resultado dessa liberdade, então, Sim, parabéns. eh, Muito feliz aí de eu fazer fico parte disso. já fico eu aqui emocionada, todo mundo já viu que eu só choro nesse podcast. Vamos chorar as duas hoje, então. É, já virou assim: "Não, tá tudo bem, ela não chorou nesse, aqui é estranho", É entendeu? tão lindo ver, né, assim, uma pessoa podendo ser livre, né, Elaine, assim, infelizmente muita gente ainda fica nessa marra, parabéns, viu? É, e Parabéns. obrigada, e essa é a ideia, né, de esse, ou quem pode com elas, é justamente mostrar para mulheres comuns, Sim, né, que é possível se sim, libertar, que é possível,
não dá bola pro ridículo, como você Sim, trouxe aqui. Então, sim. vocês já viram que chegou quente essa conversa, né? E você foi se apresentando, Sim. e existe uma terminologia que se dá, né? Você apresentou o Joaquim, Uhum. quando a gente fala de mãe, a gente também fala de mãe atípica, que é o seu caso, né? E aí, muita gente fala ou ouve dizer, mas não sabe o que significa. O que é uma mãe Uhum. atípica? Uhum, uhum. Então, esse termo mãe atípica vem como uma forma de representar, né, as mães que têm filhos com deficiência ou síndromes, né? Uhum, Isso porque é uma classe onde a gente acaba lutando por direitos diferentes, né? Todas somos mães. uhum. Todas somos preocupadas, cuidadosas, atarefadas, Ó. todas amamos, né? Mas a maternidade atípica acaba trazendo algumas demandas, né? E alguns conceitos e questões diferentes, né? Que mesmo muitas amigas que estão à minha volta, minha cunhada, que são mães antes de mim, não conheciam, porque é algo específico da maternidade atípica. Então, Uhum. para a gente não usar termos, né, anormal, diferente e especial, que hoje a gente entende que é um termo um pouco pejorativo, né? As pessoas usam isso como o especial como um conceito de compensação. Ele Uhum. tem síndrome de Down, mas ele é especial. E aí acaba sendo um termo também utilizado para exclusão, Sim. né? Não, 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 não fala com ele porque ele é especial, né? Então acaba se Uhum. tornando um termo de compensação, né? Então a gente também hoje não usa, né, uma mãe especial, né? A gente usa o termo atípico, né, para falar que é só diferente. Né, e quanto é Exato. lindo ser diferente, essa Ah, tem bom sido minha demais. descoberta, né. Ah. O quão incrível ser diferente, o quanto que no início isso dá um susto na gente, né, vou falar um pouco mais sobre isso, mas, tem sido uma descoberta maravilhosa na minha vida, linda. E eu respondo, né, as pessoas que me falam: "Você não tá romantizando a maternidade atípica?" Não tô, é lindo, é um amor, é uma descoberta, é um aprendizado, é incrível. Meu filho é incrível, tem sido incrível ser mãe atípica, né. Então, as pessoas levam sempre esse conceito de ser um peso, de ser ruim. Tem seus Uhum. desafios, claro, são muitos desafios, né. Mas Uhum. eu acho que um desafio ele não diminui uma alegria, eles coexistem, né. E, é lindo ver você falando isso, porque você mostra isso o tempo inteiro, as 2 Uhum, coisas, né. uhum. E todas nós, como você disse, como toda mãe, uma dificuldade que é nossa, Sim. de conseguir conciliar tudo, trabalho, ser mãe, ser mulher, ser esposa, ser irmã, né, com a maternidade, mas de Sim, fato existem desafios que são específicos da sim, mãe atípica, e você sim. mostra isso. Se você quiser aproveitar e divulgar o Claro! perfil, né, do Joaquim. Gente, eu antes, né, mexi ali muito com o meu perfil, né, de psicóloga, Também eh, divulgue o a seu, por Adriana favor. Souza Psi, né, então lá eu falo muito sobre codependência, ansiedade, né, que são temas muito comuns, muito cotidianos, somos muito parecidos nesse ponto. Vivemos hoje, né, numa, sociedade que tem demandado mais, e a nossa saúde não alcança, né, então a gente tem que aprender a desacelerar, se diferenciar, trazer de novo o que é prioridade na nossa vida, né, pra gente conseguir estar bem. A codependência também é uma coisa muito, muito comum, né. Então lá eu falo muito sobre isso, mas desde a chegada do Joaquim isso, assim, me tomou. Tomou meu coração, tomou minha vida, né, e tem sido muito gostoso falar sobre a minha família. É algo muito natural, né. A minha mãe ela me trouxe muito na vida esse lado positivo, assim. Ela sempre falou assim pra mim, mesmo diante da dos desafios: "Vai dar tudo certo. Você é capaz, vai dar tudo bem, vai ficar tudo bem", e isso ressoa na minha mente. Eu acho Uhum. que isso impacta muito, né, em como a gente, lida e olha para as coisas, né. Claro, também tem os momentos de choro e tudo, e a gente vou estar falando sobre tudo isso aqui, mas isso me tomou, né. Então Uhum. hoje eu vivo muito lá no Instagram do Joaquim, então o nome é Joaquim Castelo 21, Castelo com 2 L's, tá, gente? É. Joaquim Castelo 21. E lá eu mostro, né, o dia a dia de uma maternidade atípica, repasso as dicas, que eu acho Isso, que isso é é uma parte importante, né, como mãe, demais, demais, demais. já que eu já tô aprendendo ali, já tô dedicada a isso, por que não poder transmitir isso, né, de uma forma leve, de uma forma fácil, didática, né.
Então, tento transmitir também bastante essas dicas. Falo muito sobre sentimentos, emoções. É muito intenso emocionalmente ser uma mãe atípica, né? Uhum. Primeiro um desafio pessoal, depois o desafio com o mundo, Sim, que não né? é moleza. Que não é Não. moleza, né? Mas você traz, de uma forma leve, você também já vi você chorando, você Muitas vezes. trazendo a realidade, é uma coisa que eu adoro, né, que eu acho que os Instagrams, as redes sociais, elas têm que ser reais, Claro. né, tanto é que esse podcast não tem edição, é justamente para fluir, é um bate-papo e chega ali em quem quer ouvir sem edição, sem filtro, né, dizendo Perfeito, assim, perfeito. e que eu aprendo muito. Então, quem está nos ouvindo, que é mãe, que quer seguir o Joaquim, você sendo mãe, você aprende muito, porque eu de Tá. fato, quando você toca, né, nas coisas dos sentimentos, dos desafios mesmo da maternidade, olhar para o filho, entender o sentimento Sim. deles e tal, nossa, super vale. Olha que, né, as minhas já estão numa outra fase de 6, 9, 7, né? Acabou de fazer 7 anos, mas mesmo assim, esse olhar para o sentimento, para o indivíduo, né? Cada Uhum, indivíduo, uhum, você traz isso e eu acho muito legal, aprendo muito, Obrigada, né. obrigada. E aí, é sobre isso que eu queria te perguntar, porque quando você trouxe, né, eu fiquei muito impactada, porque eu sou profissional de saúde, né, Uhum, eu hoje atuo há 20 anos com segurança do paciente, uhum, que é um tema que a gente até já falou aqui em outras situações, até com uma uhum. convidada que sofreu eventos adversos e tudo mais, mas a importância da conversa e do diálogo dos Sim, profissionais de saúde, o como levar as informações, e você trouxe o como você recebeu o diagnóstico, né? sim. E eu queria muito te ouvir, assim, Uhum. como foi que você se descobriu uma mãe atípica? Tá bem. Bom, eu acho, primeiro uma coisa importante, né? A gente se pergunta muito por que comigo. E o que eu aprendi é por que não comigo, né? A gente tá na vida para viver, né? As coisas acontecem para todos. Eh, E aceitar esse lugar é o que faz descobrir as belezas desse lugar, né. Enquanto a gente se debate contra ele, a gente não consegue enxergar essas belezas. Eu fiz questão, né, Elaine, de começar falando sobre as coisas positivas, porque hoje a gente tem ainda muito forte essa ideia de que ter uma deficiência é sofrer, Uhum, de que ter um familiar deficiente é um peso. sim. A gente tem desafios, mas a gente tem muitos ganhos, muitos benefícios. Então eu quis começar por isso, porque eu acho que essa é uma luta muito grande para a gente desconstruir. Né, o Joaquim é um grande presente na nossa vida. Mas no início foi diferente, claro. A falta de informação, né? Eu falo assim, quão importante é a escola inclusiva hoje, né? Será que não teria sido diferente para mim se eu tivesse um amigo com síndrome de Down? Eu Uhum, nunca tive contato com ninguém. Aonde estão essas pessoas? Onde estavam essas pessoas enquanto eu tinha 10, 12, 15, 16, 20 faculdade? uhum, Onde estavam essas pessoas que eu não vi? Invisíveis, né? E aí as sim, pessoas incomodam hoje, se incomodam com elas existirem, né? Mas elas existem e elas vão ocupar cada vez mais espaço. sim. E então foi um choque, né? Porque eu não conhecia ninguém e nós somos preconceituosos. A gente carrega conceitos pré-determinados da vida. E eu acho que essa foi a primeira grande lição, né? E coragem, eu falo isso muito como psicóloga, né? Poderoso é aquele que se enxerga. Então, eu me enxerguei preconceituosa naquele momento. Eu só consegui ver a síndrome. Sobre como foi a notícia, né? Estávamos eu e meu marido, né? Ele chora, gente. Sempre quando eu falo disso ainda, ele chora. Foi um momento muito emocionante, mas também muito desafiador, né? Nosso primeiro filho, muito esperado, muito desejado, né? Eu com 33 anos, ele com 30. E estávamos lá na sala de parto.
Até então, Nossa. todos os exames, né, sem nenhuma suspeita de nada. Fiz todos os exames com uma médica de grande referência. Isso não é uma culpa dela, né? Ela Uhum. é uma médica muito, muito, muito boa. Tanto que eu fiz o parto, né, e o acompanhamento da minha segunda filha com ela também. Isso é uma coisa comum, porque o Joaquim, graças a Deus, não tem uma cardiopatia, né? Ele não tinha nada que… as medidas, as medições que a gente faz, né, não teve nenhuma alteração. Aqui no Uhum. Brasil não é obrigatório, né, o exame genético, que em Genético. outros países já faz parte, né, ali do Uhum, do pré-natal. Aqui no Brasil pré-natal. não é, que é a Unipt, né, que hoje é o mais indicado, já que ele é quase 100%, né, ele é 99,9 da síndrome de Down. De outras síndromes ele é um pouco menos assertivo, né. Uhum. Mas existem outros também, né, e esse é um exame que em outros países isso já faz parte, né, e aqui no Brasil Da não é. rotina, né? Não é Já faz. rotina. Parece que a partir dos 40. Não sei falar exatamente a idade, mas tem uma idade, como aumenta, né, a chance, Uhum. que também não é determinante, né, a gente tem aí Sim. meninas de 19, 20 anos tendo filhos com síndrome de Down, mas como aumenta a chance, geralmente os médicos indicam fazer o exame. Então a gente não fez, não tinha indicação, e descobrimos ali no parto, né. O Júlio, que estava olhando, disse que quando a médica abriu ali minha barriga, que tirou o bebê, diz que eles se olharam assim e ele pensou: "Tem alguma coisa acontecendo, né". Eu não estava vendo nada, né, estava lá deitado, o bebê veio, eu olhei, todos aqueles com carinha, né, inchadinha Uhum. e tal, então eu não vi nada. E levaram o Joaquim pra sala pra limpar ele nasceu um pouquinho roxinho, então foram dar um pouquinho de oxigênio, etcétera, mas nasceu bem. E lá na sala, longe de mim, né, a médica pediatra de plantão, chegou até o Júlio e falou: "Olha, seu filho tem síndrome de Down". Desse jeito. "Ah, eu tenho uma má notícia pra te falar. Seu filho tem síndrome de Down". E aí o Júlio disse que olhou e falou: "Não, mas não tô vendo nada. O quê? Por que que você tá falando isso, né?". Uhum. Hoje, quando a gente olha, a gente vê, né, amor? Hum. A gente olha, a gente vê muito claramente, né, mas isso é o Uhum. desconhecimento. Sim. "Que não? Como assim?", né? E aí ela começou a mostrar alguns, Traços, sinais, sim. traços, né, Uhum. olhinho amendoado, né, um mamilo um pouquinho mais longe do outro, a falta, né, desse ossinho nasal. Mãozinhas, né, menorzinhas, enfim, ela começou a mostrar e, bom, ficou encarregado para ele fazer parte, né, de me contar. E isso é uma das coisas que perseguiu ele por muito tempo, né, sentir essa dor, porque ele falava assim, né: "Você estava ali tão vulnerável se recuperando", eu ainda estava me recuperando, né. "Você Sim. estava ali tão vulnerável e eu tinha que te dar essa notícia". E por isso o indicado é dar a notícia aos pais juntos, porque esse é o momento para eles se apoiarem. Sim. E não Não um tem que momento ter para alguém se responsabilidade. sentir nessa responsabilidade, Uhum. né. Para ele talvez tenha sido a parte mais dolorosa, mais do que receber o diagnóstico, né. E aí Uhum. claro que aquilo para mim foi um susto, eu lembro de ter perguntado para minha obstetra, ela falou assim: "Olha, mas tem que fazer um exame", eu falei: "Mas tem chance de dar negativo?". E ela olhou para mim e falou: "Não, não tem chance". Então, é muito difícil lidar com um diagnóstico tão determinante, Sim. né. É isso, seu filho tem síndrome de Down. Então, me doeu. Na primeira, foi um susto, né, me veio vários preconceitos, né, do que eu entendia que era síndrome de Down. Eh, Na primeira noite o Joaquim já teve que ficar na UTI, porque o sopro, né, aquele sopro que é um sopro mais normal ali, né, da criança, estava um pouquinho aumentado e por ele ter síndrome eu acho que eles queriam estar mais atentos, né, Uhum. a ele, tanto que ele não fez nenhuma grande intervenção na UTI, mas ele passou 4 dias na UTI. Ele É, ficou então separado de mim na primeira noite. então, desculpa interromper, assim, mas eu olhando com o olhar de profissional de saúde que atuou tantos e tantos anos em hospital, né, existe também o desconhecimento e o preconceito por parte dos profissionais de saúde Muito. também, né, e que às vezes colocaram ele na UTI por um desconhecimento mesmo do que poderia estar vindo e tal, isso aí é uma intervenção, porque a UTI em si é uma intervenção, né. Ah, É uma área de risco que a gente acha que sim, está mais protegida, mas é uma área que também tem outros pacientes com maior risco e tal, sim, né. sim. E aí esse desconhecimento, também é uma coisa que a gente precisa levar, Sim. né. Eu lembro o ano passado a gente teve um evento e foi quando eu comecei a atuar com a Bauer,
E aí entender mais também, né? Sim. Aprender o que é capacitismo e tudo isso. E a gente teve um evento do paciente pela segurança do paciente. E eu levei, né, fotos de crianças com síndrome de Down e falando que nós não podemos ser capacitistas, nós, Sim. profissionais de saúde, né? Então, eu imagino também essa do pediatra que fez esse tipo de abordagem completamente, né, equivocado. Eu já passei por isso, já contei essa história em outros ambientes, do quanto que nós, profissionais de saúde, ainda não conseguimos olhar para a pessoa como uma pessoa, um indivíduo Sim. que merece esse cuidado, né? Sim. Assim, que não é uma sentença, não é uma má notícia, Não. mas é um desafio, né, que você não estava preparada para lidar naquele momento, Sim. né, que tinha que ter esse cuidado. Sim. E mais que isso, né, depois, óbvio, né, de já estar bem, e hoje eu sou uma pessoa muito atuante, né, eu faço muitos cursos, busco muito conhecimento, né, não só para o estímulo, mas de uma forma também um pouco social, né, entender mais. E o capacitismo com o profissional de saúde, né, que vai ali desde os terapeutas, né, até um médico, é muito grande, né, é realmente a síndrome antes da pessoa. Né, então assim, a gente vê muitos casos aonde, onde sintomas são desconsiderados, porque ele tem síndrome. Não, então isso é da síndrome. Assim como as emoções, né, não, ele é raivoso Uhum, porque ele tá na síndrome. E você imagina você ser silenciado dessa forma, você não pode nem ter raiva? Estão fazendo uma coisa uhum. contra você e você não pode ter raiva porque a sua raiva é da síndrome. Não, minha raiva é Isso. minha. Eu não estou gostando Sim, disso que você tá fazendo. Isso que você tá fazendo não tá me agradando. Isso não é a síndrome, isso é a pessoa. Então, às vezes, é difícil das pessoas desconstruírem e entenderem que aquela é uma pessoa e que nem tudo é sobre a síndrome. Existem uhum. coisas, e que bom que hoje a gente tem esse conhecimento, né, pra gente poder ter um tratamento adequado. Mas a gente tem que ter um olhar individualizado, eles são tão diferentes como eu e você. Sim. Até em seus funcionamentos orgânicos, eles são muito diferentes, né? Então, eu acho que muitos profissionais se sentem à vontade de colocar eles dentro de uma caixa pela síndrome, Uhum. E né? justificar tudo ali, né? Justificar, Até o não ter próprio um olhar desconhecimento, atento. exato. Eu posso falar: "Olha, isso daqui eu não sei", ou "Isso daqui vamos fazer, né, uma pesquisa mais a Uhum. fundo, vamos". Mas isso, muitos relatos de muitas mães, né, de médicos desconsiderando sintomas, de profissionais da saúde justificando, comportamentos, né. Se fosse uma criança típica, não falaria isso. Na verdade, às Uhum. vezes até teria consideração, né, de: "Vamos ver o que tá acontecendo dentro da casa dessa criança pra ela estar tendo essa reação". Não, mas Sim. se é uma criança que tem síndrome, é a síndrome. É a síndrome, o ambiente em que ela está, como ela vive, Tudo mais é na casa dela, desconsiderado. Os exato. limites dela, né, as Uhum, emoções dela são uhum. desconsideradas por causa da síndrome. É algo que a gente precisa evoluir muito, né, porque Muito. ainda, a gente ouve profissionais não, eu, como falei, né, estava em hospital e fala assim: "Ah, o paciente do joelho esquerdo, o paciente da apendicite, ele não tem nome". Né, é isso que você falou, nesse caso eu estou falando das condições, né, que os fizeram ser Sim. internados, né, Uhum. se eles decorassem o CID, que é o Cadastro Internacional de Doenças, que é tudo por código, eu acho que falaria já o CID da pessoa É, o Joaquim é o Down. então, olha aí. Aí eu sempre falo: "Não, é o Joaquim". O Uhum, Joaquim que tem síndrome de Down, né. Eu sou meio chata com isso de: "Ah, ele é Down", né. Uma coisa coloquial, né, eu entendo. Mas é uma coisa que a gente tem que entender o que tá por trás disso, né. Ele não é Down. sim. Ele é o Joaquim, né, e isso é uma coisa que eu aprendi, tá, gente, não quer dizer que eu nunca falei errado não, já falei muitas vezes. Isso é uma coisa que eu mostro muito no Instagram do Joaquim, né, isso foi uma Uhum. desconstrução pessoal também, eu não tenho nenhum problema em reconhecer nada. E quando eu falo lá de uma forma muito amorosa, porque eu acho que quem quer aprender, vai ter essa disposição de olhar para si e falar: "Nossa, isso daqui é uma coisa que eu quero aprender, eu realmente nunca tive esse cuidado e essa atenção". A gente estava falando disso antes de começar, né, o quanto é legal estar nas redes sociais, porque estão ali as pessoas que querem aprender. Sim, Elas te seguem porque elas querem entender sim, mais, sim, sejam elas pessoas que, lidam, né, com a situação ou não, sim, elas querem aprender. Esse é o sim. meu caso, assim, eu também fui desconstruindo muita coisa desde que comecei a trabalhar com a Bauer, né, Uhum, e para várias outras
suas deficiências, o meu olhar, e eu já vejo que, ainda bem, que é o que você falou, assim, as crianças, onde estavam as pessoas com síndrome de Down quando eu fui criança? Também comigo a mesma coisa. E a minha filha, ela já reconhece, e já entende, eu há um tempo atrás até comentei sobre isso, entende as prioridades, porque às vezes ela está na Uhum. fila, alguém com Com o crachá. crachá, né, autista, por exemplo, né, com o crachazinho com os quebra-cabeças e tal, ela: Uhum. "Mãe, ele pode porque ele tem prioridade". Então já Uhum. entende toda Sim, a cena, né. E sim, por quê? Porque a gente está introduzindo as pessoas que sim. têm direito a estar na Tem mesma direito. sociedade que É, essas que pessoas todos os existem, outros. né, Exato. Elaine? E assim, elas existem e elas precisam de oportunidade. Que pessoa É. eu atendo gente todos os dias. Qual pessoa que não vai ter a sua autoestima afetada, que não vai pensar: "Eu não sou capaz"? Se ela escuta isso todo dia, gente, qualquer pessoa que chega no meu consultório, que vem de uma relação abusiva parental, vai ter esse pensamento. Que pessoa que vai desenvolver alguma coisa se nunca deram essa oportunidade pra ela? Uhum, E o Joaquim tá lá pra provar isso. Porque uhum. ele aprende todo dia e ele aprende com felicidade. E ele é muito capaz não só porque ele dá conta de fazer as coisas, né, no tempo dele e a gente estimulando e fazendo tudo que é preciso pra isso, mas porque ele tem autoestima Isso é fundamental para qualquer pessoa. pra qualquer pessoa. É. Isso sim é um desabilitar, isso sim, né, é uma doença. A doença psíquica é uma coisa que paralisa a gente. Uhum. Ninguém, ninguém deveria ouvir isso. Sim, Nenhuma criança deveria ouvir isso. exato. E é quando você traz, assim, né, olha, o que eu estou fazendo aí essa palavra não tem sido muito utilizada, né, que é o empoderar, mas é isso, é mostrar o quanto: "Olha, você é uma pessoa que eu amo, do Sim, jeitinho que é, sim, né, e você é capaz". sim, Todos nós temos limitações, né, eles têm as suas limitações sim, específicas, sim. e todos nós podemos avançar nas Com nossas certeza, limitações, com né. certeza. Então é muito interessante quando você traz isso, e aí você traz muito esse desafio, né, você falou, a gente faz tudo o que precisa para que ele Sim, seja capaz. Então, sim. tem várias coisas que a síndrome traz, por exemplo, né, que é a hipotonia, É, né, então são são muitos 3 exercícios. características básicas, assim, né, que todas as pessoas com síndrome de Down têm, mas, de formas diferentes, né. Então, Uhum, a primeira é a hipotonia, que é essa, como é que eu posso colocar? Esse músculo com menos tônus. uhum, Então, só de você tocar no Joaquim, você sente, né. É bem e o Joaquim tem muito. Ele tem bastante, assim, hipotonia, né, a hipotonia dele é considerada alta. É tanto que agora ele foi andar com 2 anos e meio. Né, uhum. e isso fazendo muito estímulo. Tem crianças não, tem crianças que com 1 ano já estão andando, né, ele não engatinhou, ele tem muita hipotonia na parte superior, né, e tem crianças que engatinham, né, mas amamentou muito bem. A gente até fez um vídeo um dia desses, né, eu e outras mães falando sobre a questão da amamentação, como existe esse preconceito de que crianças com síndrome de Down não amamentam, né, e não por coincidência os 5 amamentaram. Né, então assim, existe sim as crianças que vão ter dificuldade, mas você ser desencorajada Sim. ainda ali no hospital, né, eu não Uhum. escutei isso, né, eu tive pessoas que me apoiaram muito dentro do hospital, o pessoal do banco de leite foi ótimo comigo, mas outras mães falam que o povo já falou: "Olha, ele vai ter dificuldade de amamentar, vamos pra fórmula". Ué, Nem colocou o menino no peito. sim. Então a hipotonia, o segundo é a deficiência intelectual, né, então a deficiência intelectual também é um fato em toda pessoa com Uhum. síndrome de Down, independente do tipo, né, então as pessoas têm um conceito, né, de que quem tem o mosaico, que é quando a trissomia do 21 não impacta todas as células do corpo, essas são pessoas que têm vantagens e isso já foi desconstruído, né, essas pessoas Uhum. vão ter ali um impacto tanto quanto as outras, né, ou as outras que é, no caso, a translocação e a livre, né, e a frouxidão ligamentar. Por isso que a parte física, motora, é um desafio, né, porque você tem um músculo que não tem, né, a tona o tônus
firme, né? Um tônus Uhum. bem mais… como é que é o nome? Que não é firme, Vixe, agora foi. tá me vindo É, flácido, né? Mas é como se fosse uma aham, flacidez de uma tônus mesmo, não flacidez, tem né? uma palavra certa. E tem ali um ligamento que é frouxo, que não tem essa firmeza. Então, assim, Uhum. né? Parte de quadril, parte de pezinho, a gente tem que estar muito atento, pezinho tombadinho, né? Perna Que virada. mantém o pé aqui mais firmezinho, são esses ligamentos, né? Uhum. Então, essas são coisas comuns a todos, mas que vão afetar eles de formas diferentes. Entendi. E aí você tem, né, uma agenda um tanto diferente do que a agenda de outras mães Sim. típicas, digamos assim, né? Uhum. E aí isso vai te trazendo ainda mais, né, que a gente chama do burnout materno, né, Sim. que ainda mais desafios da rotina diária. E eu vi um vídeo que você fez que eu chorei litros vendo, porque eu me vi, só que assim, imaginando tanto do maior desafio que você tinha ainda, aí eu já de novo. Mas que é, né, de se esquecer, né? Porque depois que a gente é mãe, a gente se esquece por muito tempo. E principalmente no meu caso, né? Eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso, pronto. Mas enfim. É o poder da psicóloga, tá? A psicóloga mais… Pronto, já tô aqui na. Eu, assim, do nada, eu tô num lugar, a pessoa começa… Eu falo, eu nunca falei pra essa pessoa que sou psicóloga, é uma Eu energia. acho que é energia. Mas vamos lá, né? Principalmente quando você tem uma referência que você quer desconstruir, né? Quando você quer fazer diferente do que Sim, você recebeu de sim. maternidade, então eu também me sobrecarreguei, não me permitia fazer as unhas, porque achava que aqueles 30 minutos que eu estaria fora de casa já seriam muito e eu seria uma péssima mãe com isso, né? Porque eu achava que eu tinha que me dedicar integralmente ao Sim, filho. sim. Então você trouxe isso no vídeo, tanto é que aí me fez aqui, ó, até desabafar. Mas eu queria te ouvir sobre isso, assim, sobre a importância, né? E como foi esse resgate da Adriana mulher, né? Estou em processo. Sim, estamos. Até porque estou com uma filha de 6 meses, Exato. né, gente? Assim, dormir é um privilégio ainda. É. Então, mas sim, como eu fui mãe, a minha primeira maternidade foi atípica, né? Então, às vezes, eu falo algumas coisas e as mães falam, mas a gente também, as mães típicas, eu falo. Porque às vezes pra mim ainda é uma falta de referência, né? Uhum. Veio a minha primeira maternidade já como mãe atípica, né? Então, é a minha experiência, né? Eu falo aqui como uma experiência pessoal. É, o que a gente escuta muito como mãe atípica é: o seu filho depende desses estímulos para ter um futuro em uma autonomia. E entenda, gente, eu sou muito grata, muito. Infelizmente, né, nesses outros países onde o exame faz parte, né, e onde o aborto é liberado, a maioria das pessoas vão abortar, muitas pessoas abortam, muitas crianças não nascem. Então, nesses lugares, por uma falta de público, a gente não tem especialistas. Na verdade, até esse termo é errado, eles não falam especialistas, não tem pessoas focadas na síndrome de Down, porque hoje a gente não tem uma especialidade médica, né? Uhum. Mas a gente tem profissionais que se dedicam exclusivamente à síndrome de Down, porque a gente é uma comunidade muito grande. Sim, Hoje no Brasil, a gente considera que é 1 a cada 7 crianças nascidas. Isso é muita. muita gente, né? É a síndrome mais comum é a Uhum. síndrome de Down. Então, me perdi. Não, que você estava falando que você é muito grata e tudo, Isso, mas então que o tem Brasil é muita. uma referência, isso. Aham. A gente tem mães vindo de outros países, porque a gente aqui tem muitos profissionais. Nascem muitas crianças. E Sim. muitas mães, ao contrário do que pensam, que o povo fica escandalizado, né? Tipo, como assim? Você não descobriu? Você fez os exames? Mas, gente, a maioria descobre no pós-parto, né? Então, a gente tem um público muito grande, a gente tem muitos profissionais super competentes, até na rede pública, né? E eu falo até muito não pela questão do quanto aquela pessoa é capaz, mas do quanto aquela pessoa tem intencionalidade e o desejo, né? Eu vejo Uhum. profissionais muito dedicados, né? E que gostam mesmo, né? A gente só tem pouco espaço ainda, né? Somos uma população grande para pouco atendimento, né? Sim, Ainda. sim. Então, eu sou muito grata a isso. Mas a questão é que, como mãe, a gente tem essa tendência a ficar um pouco obsessiva pelas coisas, né? Uhum. Porque a gente leva isso muito dói no nosso coração. É. Então, se eu tô aqui deitada num domingo
vendo televisão e não tô estimulando meu filho, o pensamento é: ele não vai andar. Ele não vai saber ler, ele não vai saber. Porque existe algo que a gente chama de precoce, né? Estímulo precoce, Uhum. educação precoce com uma criança que tem deficiência intelectual é muito importante. A gente começa agora, aos 2 anos, fazer movimentos que crianças típicas vão fazer naturalmente, para que aos 6, 7 ela aprenda a escrever. Agora aos 2. Então, Uhum. isso é uma coisa muito tensa, Sim. né? Te gera uma Sim. responsabilidade e um peso muito grande. Que você precisa de um tempo para entender e conseguir, né, aprender a lidar com isso. Uhum. E muitas mães, às vezes, até têm dificuldade. E muitas mães até desistem, porque tem que ser tão forte isso. A gente tem, né, linhas terapêuticas que falam que a gente tem que repetir 18 vezes em um dia Nossa Senhora. a mesma coisa. É. Né? Então, assim, às vezes fica mais fácil desistir, porque é muito pesado. Essa mãe trabalha, essa mãe Sim. cuida da casa, essa mãe. E mesmo a mãe que tá só com filho, é muita coisa. Uhum. E a gente tá falando de um ser humano, É. não de uma máquina, né? Então você acha que o quão difícil é para um bebê de 2 meses, 3 meses, tá fazendo a força que a gente faz numa academia? Porque essa é a força que eles fazem. Uhum. Eles choram, né? Para eles é difícil. E a gente tem que respeitar. Né? Isso foi até o tema que eu fiz agora na última palestra que eu fiz para os profissionais de saúde, né? Você falou Meu sobre filho esse... não é uma meta. Meu Isso. filho não é um marco de desenvolvimento. Ele é uma pessoa. Eu não quero que ele ande, eu quero que ele seja feliz até andar. E que ele chegue lá poderoso, se sentindo capaz, porque se eu tô o tempo todo frustrando ele, o que ele tá sentindo é que ele é incapaz todos os dias que ele tentou Uhum. até ele conseguir. É. Se todo dia que ele não conseguiu, que vão ser a maioria na vida dele, ele se sentir desrespeitado, né? Ele se sentir inferior, o que adianta Uhum. ele chegar lá? Sim. Essa é a vida dele, né? É. Então foi um processo para mim como mãe entender que meu filho tá aqui para existir, para viver, para ser feliz e que os estímulos eles têm que entrar nisso. Uhum. Na felicidade, na motivação. Uma criança aprende na motivação. Ele precisa estar motivado para. Então, uma terapia que bota meu filho para chorar é uma terapia que eu elimino na hora. Não cabe a mim. Porque ele não é uma máquina, ele é uma pessoa e ele tem que ser respeitado no corpo, no desejo. Se você quer ser um profissional que trabalha com criança, aprenda a motivar essa criança. Sim. A respeitar ela. Eu não vou chegar lá como psicóloga e um cliente vai ter uma recaída e eu vou falar, nossa, como assim? Uhum. Que ridículo. Não. Respeito à dor do outro, respeito ao limite do outro, respeito ao processo do outro. Acolha. Então, assim, pra mim, quando o povo fala assim, como é que você escolheu os profissionais? Gente, afeto, Primeiro ponto. alegria, motivação. Uhum. Quer dizer que o Joaquim não vai sofrer? Ele vai. Ainda assim, ele sofre. Mas ele sofre com pessoas que se importam. Que vão dar um abraço, que vão dar um beijo, que vão motivar, que vão explicar, Sim. que vão respeitar, que vão trazer a individualidade dele, né? Então, essa é a minha escolha como profissionais, né? E como mãe, eu entender que eu não sou a físio dele, eu não sou a TO dele, eu não sou a pedagoga, eu sou a mãe, Aham. aprendendo um monte de coisa nova, louca, maluca, que eu nunca imaginei que eu teria Sim. que aprender. Né? Como mãe atípica, a gente aprende assim, quais são os 10 movimentos antes da criança sentar. Eu pego Maria Júlia hoje, gente, eu boto ela no tapete. Ela já roda, ela já faz a esfinge, ela já tá sentando com apoio. Ela já faz isso tudo aos 6 meses. E a única oportunidade que tive que dar pra ela é botar no tapete. Ela no Então, tapete, é verdade. Os nossos filhos precisam desse estímulo. Mas como existir a mãe, a vida e o estímulo? Esse é o desafio da mãe atípica. Uhum. E ainda tá lutando com um monte de gente preconceituosa, né? Sim, isso que você falou de aquele tempinho que você teria para, não, eu preciso respirar agora, eu preciso, não, mas se eu não levantar e não for agora, né? Então é esse equilíbrio aí de, não, hoje não é dia de sessão, é,
eu tenho profissionais que vão fazer isso, Sim, né? sim. Realmente você, a sua saúde vai se esvaindo, né? É. Esse, A gente estimula muito em casa, eu acho que é importante o estímulo em sim, a casa, continuidade dos mas a processos, gente trata muito, assim, como uma coisa uma gostosa, brincadeira. brincadeira, um momento Uhum. bom, a partir do que ele quer. Eu faço até uma dica que eu faço, assim, eu faço uma lista de estímulos. Boto lá, aí deixo ali colado todas as possibilidades. Porque aí eu dou uma coladinha, tipo, se ele não tá afim de fazer os bichinhos, os barulhinhos dos bichinhos dos animais, deixa eu ver outra coisa aqui. Ai, a gente pode fazer uma coisa motora. Ele precisa aprender. Quer brincar com areia, filha? Ele quero. Pois vamos brincar ali com areia. Uhum. Né? Então, eu gosto dessa cola porque eu vou conforme ele vai me Olha, possibilitando. essa dica é ótima, né? É, Essa é porque aí você também não fica com porque é isso, você ter uma lista tá ali, não precisa estar na sua cabeça, tá não, ali e você não. vai lançando mão sempre que precisar. Sempre que precisar. Então, assim, essa medida entre a mãe que faz acontecer e a mãe que tá relaxada, é uma medida que a gente se debate muito nela, Elaine. Essa é a verdade. Assim, eu não vou falar que eu encontrei a fórmula perfeita, porque eu não encontrei. Uhum. Eu muitas vezes tô ali no trabalho e fico pensando, eu tô trabalhando demais. Joaquim tem que andar, porque ele tem que andar para criar fôlego, Aham, fortalecimento dos tônus musculares dele. O Joaquim precisa ler, não ler, né? Ler, eu digo assim, aham. ele precisa ser estimulado ali nas figuras, ele precisa ser estimulado na fala, ele precisa. Eu penso isso ainda hoje, mas hoje eu já consigo combater esse pensamento. Eu acho que é isso. O pensamento, talvez, não sei se ele se elimina, É. mas a gente já tem ferramentas para combater isso, de falar, não, tá tudo bem. Né, ele já fez Uhum. alguma terapia hoje, eu já estimulei um pouco isso, de terminar o meu dia me sentindo mais tranquila, né, mais feliz, mais realizada como mãe, sabendo que eu sou uma boa mãe, né, sabendo que eu faço o que tá no meu alcance, né. Eu acho que esse é o desafio do fim do dia, Sim. né, a gente saber que vai ter dias que, vão ser dias que ele não quer, vão ter dias que eu não quero e tá tudo bem, é um dia. E essa quando você fala disso, né, de esse fim do dia que você começa a computar, também é importante você estar feliz, estar alegre para fazer esse acolhimento. "Ó, agora eu acabei meu trabalho, vem aqui, né, É, eu tô relaxada para você, eu tô sim, com energia", sim, até para quem claro, sabe nessa brincadeira estimular, claro, mas eu tô bem, eu eu também. não tô, com a cabeça pesada, com Sim, o fardo aqui, porque isso, aquilo, né. sim. E assim, é um pensamento muito trágico, né, que a gente É, acaba tendo por escutar muito, e por entrar no mundo novo, que é esse seu não comportamento pode gerar uma consequência, né, mas assim, isso de uma forma crônica, né, a gente, ter um dia ali de descanso, e isso é uma coisa, por exemplo, que eu percebo muito. Fim de semana eu gosto muito de sair, trabalho em casa, né. uhum. Eu voltei aos tempos antigos, eu sou uma psicóloga que atende em casa, recebo inclusive meus clientes, né, em casa, e vários outros eu faço de vídeo, né. Uhum. Eh, então eu fico muito em casa, e aí fim de semana eu gosto de ir muito pra rua, né, eu sou muito rueira, eu gosto de ir pra rua, eu gosto de e a gente tá ali, e as coisas os estímulos estão acontecendo, né, de uma forma natural e etcétera. E toda segunda-feira o Joaquim chega sempre com umas novidades, né, então assim, meu filho, ele precisa ser feliz, ele precisa aprender com outras crianças, ele precisa estar em meio a outras crianças, né, ele precisa, estar livre, né, isso é Exato. parte importante, e eu junto. Sim. E eu tá sendo mãe só, gente, não mãe Uhum. atípica, tá sendo mãe, É, mãe, exato. curtindo, né, Hum, as descobertas, relaxada, mas isso é um processo, eu imagino né, que isso é um processo. E, assim, eu falo que é um processo diário. A gente tem que é uma coisa que eu falo como psicóloga, né, o autoconhecimento, ele não é por si só uma cura, o autoconhecimento ele te dá a ferramenta para você fazer a cura. Porque esse é um processo ativo, se a gente não vai lá e questiona ativamente esse comportamento mental, porque o pensamento é um comportamento mental, a gente deixa a coisa rolar solta quando a gente tá doente. é Então a verdade. gente tem que saber se proteger, a gente tem que saber se reconhecer como mãe, se proteger, a gente tem que saber se priorizar, os momentos de se priorizar. Eu tô lá matriculada na academia, gente. Estou nessa luta. Vou de vez em quando.
Aí fui pra uma academia que tem brinquedoteca, porque são 2 agora, né, e geralmente tem uma pessoa me Aham. ajudando, né, ou minha irmã, ou o Júlio que já chegou, ou minha mãe ou minha sogra, mas eu tenho que levar o Joaquim. Aí ele ama ficar lá na brinquedoteca, aí às vezes eu fico: "Ai, mas e aí, ele vai ficar lá na brinquedoteca e não tá estimulando?" Eu falo: "Não, mas eu tenho esse direito, essa prioridade de me Sim, cuidar, né, e isso é uma coisa feliz pra mim e pra ele também, ter uma mãe que se cuida". Então a questão é a gente saber combater esses pensamentos, né, que são abusivos, é um abuso sim. como com nós, como mãe, né, esse perfeccionismo, na verdade, é uma coisa aprendida, né. Tudo é culpa da mãe, tudo É, é responsabilidade da mãe, tudo nasce é uma mãe, nasce uma nasce uma culpa. culpa. Então a gente tem que aprender a ter essa compaixão, essa empatia, esse direito, essa prioridade, né. E eu acho que É. isso é todo dia. Você já conseguiu se libertar disso? Estava falando aqui Quem antes. descobrir, gente, dá a É, fórmula pra gente. eu estava falando aqui antes mesmo que eu tô viajando, 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 e aí esses dias eu alterei uma viagem que eu tô fazendo pós-doutorado, eu reduzi em 5 dias, 5 noites que eu vou ficar longe, ficar fora do país, eu reduzi essas 5 noites, mas me deu um alívio. Ainda vão ficar 9 noites, mas Como mãe é já bicho doido, né, gente? Olha, reduzindo 5 dias de viagem internacional é o alívio dela. é, poderia estar lá tranquila, descansando, sem É, pensar no que comer, no que tem que levar de lanche para a escola, é. Mas o nas nosso alívio tá perto do tarefas. nosso filho e fazendo aqui esse monte de coisa. Exatamente, aí que tá, ou seja, respondido, né. É, E aí você traz no seu Instagram justamente falando sobre isso, né, dessa mente ansiosa, é, porque acho que a gente muito. vai, trazendo a mente inquieta mesmo, Sim. né, que fica o tempo inteiro pensando isso. Eu estava Uhum. num outro evento e estava pensando: "Nossa", estava lá em São Paulo, meu marido e minha filha doentes em casa. Aí eu falei: "Eu não vou conseguir lidar com 15 dias longe", até porque eu tive uma experiência ruim numa viagem Hum. internacional, que eu estava num congresso e tal, né, as primeiras 2 palestras internacionais no congresso mundial e tal, não sei o quê, me liga ele, uma das filhas sofreu um acidente dentro de casa, tiveram que fazer Ai, meu tomografia e tudo mais, não Deus. sei o quê. Eu enlouqueci, querendo vir embora. Larga a palestra, eu já tinha dado uma, mas a outra eu: "Não, não sei o quê". Então assim, olha que insano que é a nossa cabeça, né, nessa coisa ansiosa. "Gente, por que que não pode dar tudo certo? Por que que daqui a um mês eu vou ficar 15 dias, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, vou trabalhar, mas também vou descansar no fim de semana, vou dar um bordejo na Europa, por que Chiquérrima, não, né?" né, gente? Olha só. Mas não, eu preferi É, reduzir o tempo e estar aqui, né. é, É esse negócio da mente é, que vai fazendo essa culpa, essa é, ansiedade. Me é. conta um pouco aí o que que você traz, né, e o que que você, fala sobre essa mente poderosa que tem que ser, né. Eu vejo que às vezes a gente tem uma expectativa muito grande de que o outro faça por nós o que a gente não faz, né. Então a gente busca o reconhecimento, a gente busca empatia, a gente busca consideração, a gente busca prioridade, né. E aí quando a gente para se perguntar: "E eu tô fazendo isso por mim?". Então, a gente sempre tem um pensamento um pouco extremista, a gente acha que se a gente for acolhedor com a gente, então agora a gente vai ser uma péssima mãe, que a gente agora não vai fazer gente, a gente tá milhas e milhas distante disso, né. Então assim, não é porque você vai ter empatia de fazer uma coisa por você, que você é uma mãe ruim, porque todos os dias dedicados, todas as noites dedicadas não diminuem em nada Exato. a mãe É, incrível que você é, né. Ter ali um tempo todos os dias, por que não? Pra fazer algo por você, não te torna uma mãe ruim, né. Então, ao invés da gente estar sempre buscando isso fora, a gente tem que buscar isso em nós. A relação que a gente tem com a gente é o que mais impacta o nosso dia. Claro, se a gente estiver num ambiente saudável, né. Se a gente uhum. estiver com relações tóxicas, claro que isso também vai ser algo muito péssimo, mas se a gente é tóxico com a gente tem maior propensão a estar em vínculos tóxicos sem perceber, porque a gente tá naturalizando aquilo, né. É, isso é fundamental, né, Fundamental. muito importante dizer isso, porque a gente tem isso que você falou, a gente tende, eh, a procurar no outro, a responsabilizar o outro por coisas que Isso. são nossas. Que E começa por nós, por né. nós, exatamente, que se a gente tem esse olhar, que é crítico, autocrítico, né, eu sempre Sim. é engraçado quando eu comecei a mexer no Instagram, eu falava do quanto eu era olha como é bom falar isso no passado, mas o quanto eu era o meu maior algoz. Sim.
porque eu me criticava muito mais que qualquer outra pessoa, né? E aí, hoje, olha, eu falei no passado, ai, que Muito lindo. A Ana vai ficar orgulhosa de mim. bem. Uhul, Ana. A psicóloga dela, gente. O povo já tá conhecendo a Ana aqui. Ah, já A tá. Carla Pelicano veio aqui, a gente só fala. Só falou dando. Psicólogo sempre tá na boca do povo. Exatamente. Mas o quanto é isso, né? Assim, de você Sim. fala assim, não, mas esse tom eu não gostei. Porque você começa a perceber, porque você já não se trata assim mais, né? é. Então você deixa de naturalizar Sim. até o tom que as pessoas lidam, o olhar que as pessoas dirigem para você. Que legal você falar isso, assim, É muito importante. reforçar isso para as Sim, pessoas, muito né? importante, porque se você é a primeira. E aí existe um mecanismo que é a projeção, né? Então eu tô aqui me sentindo insuficiente e tô achando que todo mundo tá me achando insuficiente. Mas isso é um pensamento meu. Porque a verdade é que eu não vou ter controle do pensamento das pessoas. E quando eu falo sobre a gente aceitar, é sobre a gente se libertar. Uma das Uhum. coisas que segura a gente numa vivência tóxica é a gente querer convencer os outros de alguma coisa. Né? Teve uma situação que eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que eu aprendendo, né, quais são os preconceitos velados. E aí, lá no nosso bairro, tem uma competição de fantasias no Halloween. É uma festa super legal, uma festa de rua, então os prédios se preparam, fazem, né, ali toda uma decoração, as crianças se fantasiam, né, e aí tem pra criança, pra pet, pra adulto, todo mundo ali na legal. competição. É bem divertido, é pra ser divertido, tá, gente? É. Mas é isso, né? Muita gente que não se diverte com isso, e aí o Joaquim ficou na final e eu, como mãe, né, fui lá no Instagram dele, vamos votar no Joaquim, vota todo mundo no Joaquim, né, pedindo pra todo mundo votar no Joaquim, né. E a mãe de uma das meninas que estavam competindo, né, mandou lá no grupo falando, ai, é muito triste ver outras pessoas desejando mal para as crianças. Gente, será que essa mulher tá falando de mim? Assim, me deu um insight, né, disso. Uhum. Será que essa mulher tá falando de mim e tal? E aí ela, não sei o que aconteceu lá no grupo, eu percebi que ela tava falando de mim, né, e aí eu expliquei, falei, olha, não é porque eu estou torcendo pro meu filho que eu estou contra a sua criança, né? Assim, eu tô Sim. falando isso, gente, pra vocês verem como as pessoas podem ser neuróticas. E que Aham. se a gente entra nessa energia de convencer o outro de que eu sou boa, pra onde que eu vou? Tenho que explicar pra essa pessoa que eu torcer pelo meu filho não é desejar o mal pro filho dela, assim, é uma coisa tão básica, né? Mas é isso. É. E aí, quando ela veio falar comigo no individual, uma frase que ela falou é assim: eu não esperava isso, principalmente de uma mãe como você. Olha só. O que ela quis dizer com isso, né? Aham. Que por eu ser uma mãe atípica, as Sim. pessoas esperam mais de mim. Que então eu tenho que ser mais perfeita. Eu tenho que ser melhor. Do tipo, Né? né? Então, esse é um preconceito É, velado, né? E aí, imagina se eu ficasse ali tendo que convencer aquela pessoa pra me sentir bem. Isso é uma codependência. Eu sou o que o outro vê, a gente vai ficar na mão da mente de pessoas que não estão bem com elas próprias. Sim. Eu falo que tem um dos memes que eu mais gosto, é deixa eu fazer minha terapia para lidar com quem não faz. Então, esse é melhor, É o porque básico. porque é lidar com, né, com essas questões, e é por isso, porque a gente precisa. Eu falo isso o tempo inteiro, essa palavra para mim que você trouxe, que é liberdade. Liberdade. É você falar, pense o que quiser. E a Eu liberdade não vem disso, da preciso. aceitação. É. Se você pensa algo, isso diz sobre você, Uhum. né? Assim, eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser, até, né? Não só pela minha carreira, porque eu sou, antes de ser psicóloga, né? Eu sou muito empática, assim. Eu tenho sempre muito esse olhar de querer acolher, Uhum. né? E isso, em muitos momentos, me deixou também num lugar um pouco de ser manipulável. E isso é uma das coisas que o Joaquim me ajudou muito, né? Que é saber me posicionar. Eu posso ser muito empática, mas isso não quer dizer que eu vou aceitar, né? Eu Uhum. posso também ser muito dura. Isso não Sim. diminui, né, a minha. E aí o fim desse papo com ela foi: então tá bom. Se você quer que eu achar que eu tô abandonando minha energia pro seu filho, a gente não vai chegar a um acordo. E eu não quero te Uhum. provar nada, eu não preciso te provar nada, né? Então tudo bem. Se é assim que você pensa. E, gente,
Até porque as pessoas, na narrativa delas, né, elas não tá legal você responder e você explicar, porque senão não vai fazer sentido na narrativa delas. Elas querem manter aquela narrativa e mesmo que você esclareça, dê evidências, como a gente diz no meio científico, evidencie por A mais B tudo que está acontecendo, a pessoa não quer entender, não vai querer aceitar, porque senão não vai fazer sentido a Não narrativa vai. delas de vitimismo, sei lá do quê, né? Porque provavelmente ela estava se sentindo em desvantagem de alguma forma, ou sei lá o que que pensa, né? Sim. E é tão importante isso, né? Dessa mente poderosa de falar, tá bom. Aconteceu comigo há pouco tempo e eu fiquei muito feliz. Levei para terapia, óbvio, porque eu não esperava. Acho que foi mais a decepção com as pessoas, porque eram pessoas próximas. Mas eu percebi que era isso. Não ia fazer sentido explicar, porque era a narrativa que a pessoa queria Sim. colocar para os outros, né? Sim. Nem para ela mesma, para os outros. Então, Sim. falei, não, então tá bom, Tá bem. fica assim, tá Eu tudo não tenho que certo. provar, né? Essa busca de tentar provar algo é a codependência. E, infelizmente, isso acontece muito no universo feminino. Se você for pegar ali um vídeo de uma mulher, de uma mãe, as críticas principais vão ser de outras mães. E aí entra uma coisa que é muito instigado entre as mulheres, que é a competição entre Uhum. elas. E o que a gente precisa entender é que o fato de eu ser diferente de outra mãe não tem que me colocar como melhor ou pior que ela. É apenas diferente. Uhum. Mas quando eu vejo uma mãe fazendo uma coisa diferente de mim, eu não quero me sentir mal. Eu não quero sentir que eu tô fazendo errado, então eu vou criticar o que ela tá fazendo. Sim. Ao invés de entender que tá bom, podem ser só formas diferentes de fazer. Ainda mais assim, é muito louco, porque os profissionais da saúde, cada um vai falar uma coisa, né? Então eu compartilho a vida do Joaquim, então eu compartilho as coisas que a gente faz, né? As decisões que a gente toma, etc. E aí sempre vem muita mãe falando assim, ai, mas o meu médico não indicou isso. Ah, meu médico não... E eu falo, gente, ó, sigam seus médicos, porque eu não sou médico, eu tô só compartilhando a vida do meu filho, né? E as decisões que a gente toma, se alguém se interessar, pode fazer uma consulta, pode Uhum. buscar informação. Mas vão ser escolhas diferentes. Linha terapêutica, por exemplo. Né? Eu vejo muitas mães, às vezes, discutindo qual é melhor, por que que elas não podem ser tão boas quanto a outra e servirem para pessoas diferentes. E tá tudo bem. Sim, exato. Eu senti muita pressão, assim, no início com essas Eu coisas, sabe? imagino. E Ai, você, como se houvesse uma linha certa terapêutica. Eu falo, depois de um tempo eu pensei, não, eu vou para que eu me sinto melhor. Que faz mais sentido pra minha vida. E eu percebi algumas mães falando assim: olha, mas essa daqui que eu faço é muito bom. Como se elas precisassem me convencer pra elas estarem certas. E não aham. precisa, você não tem que me convencer. Que bom que você tomou essa escolha. E essa pode ser uma escolha E ótima. são indivíduos, né? Então é aquilo que a gente falou. Cada um precisa de uma coisa e cada família tem a sua realidade. E a gente coexiste. Então a Exato. gente não precisa estar criticando uma outra. Uhum. Né? E isso é uma coisa muito embutida, não só para mãe, mas até no mercado de Já trabalho, né? falamos sobre isso aqui, que tem muito a ver com justamente o poder, quando a gente se junta também, Sim, é um poder muito grande. muito. Então, por muito tempo, essa competição foi estimulada. Sim, Né, a gente já falou de patriarcado, a gente já falou, né, para falar mesmo do patrimônio em si, sim, né, porque tinha as questões de patrimônio, de sim, guarda e tal, e como tudo isso foi acontecendo, e que leva a sociedade a fazer esse tipo de análise de que a gente compete, mas sim. o quanto é bom, né, quando a Ah, gente olha para outra com empatia e se junta. Né? Essa é a sim. E ideia. troca. Exato, essa é a Né, eu ideia do tô lá para podcast, é uma compartilhar uma ajudar a outra. experiência, e quem aproveitar de alguma coisa, assim como eu aproveito ali, né, de várias outras Uhum. mães que eu conheço pessoalmente ou que estão ali na internet, e eu vou tirar o que eu quiser desse aproveito, dessa troca, isso é uma troca, né, É. isso é uma troca. E por falar em troca, a gente já está aqui partindo para o final. É, tão rápido, mas Passou voando. Espero que para as pessoas que estão nos ouvindo também, porque é um papo delicioso. sim. E eu quero finalizar justamente com essa troca. Queria te pedir dicas, né? Quais as dicas Uhum. você daria para uma mãe que está recebendo agora o seu filho com síndrome de Down? Primeiro, isso não é um peso na sua vida, né. Como todo filho, ele vai ser uma grande bênção, vai ser uma causa de muita alegria, de muita celebração. E eu falo isso porque isso traz o tom do receber uma criança, né.
Então, eu acho que primeiro falar isso para as mães, né, que não tiveram contato como eu, né, com outras crianças com síndrome de Down, ou com outras pessoas com síndrome de Down. Primeiro isso, né, vocês vão ser muito felizes, né? Então, receba o seu filho. O segundo, você está entrando num mundo novo, né? Então, você não tem que saber tudo hoje, tudo agora. O primeiro mês, seja mãe, tá? O primeiro mês o bebê tem que engordar, não tem que fazer terapia. Seja mãe, já vai buscando ali aos poucos orientação para os primeiros passos. Nenhuma criança já começa em todas as terapias, com todos os estímulos. A gente vai aprendendo aos poucos. Você não tá atrasada. A mãe atípica ela já nasce, tô atrasada já. Já tá atrasada, Aham. porque ela já não sabe um monte de coisa que ela tinha que saber. Enquanto, às vezes, a maternidade atípica, a gente já vai colecionando algumas informações, né? Você não tá atrasada, né? Você tá no tempo que você precisa, então respira com calma, vai buscando pessoas para te ajudar esse apoio, outras mães. Viva dentro da comunidade, né? A comunidade das mães atípicas tem muito para te oferecer, muitas mães para te acolher, né? A gente tem hoje muitas instituições de acolhimento, né? Aqui temos em Brasília, né? Deaf Down, esqueci o nome da outra. Upside Down. Né? Então, são instituições que acolhem as mães, que vão dar as primeiras informações, né? Se você encontrar ali bons profissionais também vão te passar os próximos passos, mas essa coisa do viver um dia de cada vez é muito importante, né? Trabalhar muito essa coisa do que a gente conversou aqui o tempo todo, né? Que se sinta suficiente. Se você tem a intenção, né, de estar aí para o seu filho, se você ama ele, se você tá disposta a trabalhar os seus preconceitos, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu digo que na minha terapia, assim que eu recebi o diagnóstico, eu fiz uma terapia com uma profissional especialista, né, uma psicóloga especialista no acolhimento de mães atípicas. E eu me sentia, gente, literalmente derrubando muros, assim, como minha vida se ampliou em termos de percepção da existência, né? Eu existo não para o outro, eu existo para mim. O meu filho existe para ele, né? Ele não existe para Uhum. atender uma expectativa minha ou de qualquer outra pessoa, ele existe para ele, né? Então, existem grandes coisas que a gente vai aprender na Nossa, isso é. maternidade, típica ou atípica, né? Uhum. Esteja aberta, coração aberto, confesse. Não tenha. Eu ia falar até isso para você, né? A minha primeira noite como mãe foi muito difícil porque todos esses preconceitos vieram. E hoje eu não tenho vergonha de falar sobre isso porque tá tudo bem. Eu me perdoo, Uhum. eu hoje entendo essa mãe, né, que tinha acabado de receber um diagnóstico e tinha muita pouca informação. Busque ajuda, fale sobre os seus sentimentos, né? Se abra, não tenha vergonha, isso não te faz uma mãe ruim. Te faz uma mãe ainda sem conhecimento, sem experiência, né? As coisas vão se acertar com o tempo. E eu tô aqui, tô lá no Instagram do Jojo, Que né? legal. Eu às vezes demoro um pouco para responder, mas abro umas caixinhas de vez em quando lá. Deixem lá os comentários que eu vou estar podendo ajudar ali no que eu Não, e puder, eu os tô aqui vídeos também. diários ajudam muito, muito mesmo, assim, são fantásticos, né? Vai trazendo Sim. as informações que elas precisam. E isso, né, Elaine, a contramão da disputa, eu entendo que meu filho, ele só vai ter poder se ele tiver outras pessoas com síndrome de Down junto com ele. Não é sobre o Joaquim, Uhum. é sobre as pessoas com deficiência. Eu não quero que o Joaquim tenha sucesso. Eu quero passar em um lugar e ver uma pessoa trabalhando aqui com a área de edição de vídeo. Eu quero estar ali, quero ver uma outra pessoa trabalhando ali, com tantas outras coisas, com tecnologia, com tantas outras coisas. Eu Uhum. quero poder ver essas pessoas. Então, não é o Joaquim, somos nós. Sim, E o Instagram tá lá para isso, né? Para que a gente cresça juntos. A gente precisa um do outro para poder ter força. é isso. Adriana, muito obrigada De mais uma vez. A gente poderia ficar aqui nada. muito tempo. A gente falou junto uma psicóloga, uma professora pronta. Vai ter papo até. E olha que eu fui vindo um monte de coisa que eu falei, gente, o tempo. Muito De obrigada mais uma vez nada. por você ter De vindo. nada, foi uma honra, viu? Muito Eu obrigada, papo gostoso demais. que Espero que vocês tenham agradeço. gostado. Sim, e eu te convido então a compartilhar essa conversa com quem mais você acha que possa gostar e precisar também de ouvir tantas palavras importantes. Falamos para todas nós mulheres, né? Então, vamos lá e eu te vejo no próximo episódio do Quem Pode com Elas.